Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Mate Física. Sou o professor Sultan. Nesta videoaula nós estaremos falando sobre dinâmica. Estaremos falando sobre leis de Newton concretamente. Né? Então, vamos falar sobre dinâmica, que dinâmica é uma parte da mecânica clássica, e que vai tratar de certos assuntos que serão relevantes para quem vai fazer exame de admissão, ou que quem está estudando na escola, ou quer fazer exame da 12ª e tudo mais. Então, se já gostou do tema, peço que possa deixar teu like, se subscrever no canal e vamos para o vídeo. Então, vamos aqui continuar com a nossa vida dinâmica, né? Então, dinâmica é um tema muito relevante, que é um tema de mecânica clássica, que se estuda depois de cinemática. Então, já tem alguns vídeos no canal, no playlist, não completo de toda a cinemática, mas tem algumas videoaulas interessantes, pode lá assistir e também assistir esse aqui. Ok, então a dinâmica tem seu alicerce nas leis de Newton. Né? Newton é um dos cientistas mais famosos, né? Todo mundo conhece, e foi um cientista inglês, certo? Ele publicou seu livro em 1687, um livro que o livro originalmente estava em latim, né? O título é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, da qual ele falou das suas 3 leis, né? As 3 leis de Newton, que são alicerces da mecânica, e também falou da lei da gravitação universal. Então essas 3 leis que será o nosso foco aqui nessa videoaula, já que eles são o alicerce da dinâmica. E o mais fundamental para nós exatamente será a segunda lei, que já está escrita aqui. Vamos logo compreender um pouco melhor sobre isso. Então, a dinâmica está ligada logo à força, certo? Nós precisamos entender um pouco sobre o conceito de força. Primeiro vamos dar o conceito da dinâmica mesmo. Então, a dinâmica seria a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, só que relacionado com as causas desse movimento, que são forças. Então, a cinemática estuda o movimento dos corpos simplesmente, sem considerar as causas. Então, a dinâmica vem dar esse elo faltante, né, na cinemática, vem estudar também as causas dos movimentos. E, bom, já falei de força, né? Mas o que é força, professor? Então, força é uma lenda vetorial que nós usamos para fazer basicamente 3 coisas. Usamos a força para acelerar um corpo, usamos a força para deformar um corpo e usamos a força para equilibrar um corpo, né? Então, força é basicamente isso, já dá para enxergar mais ou menos. Ok, então a dinâmica relaciona isso, relaciona a força e movimento, certo? Força e movimento são as frases importantes aqui. Ok, e o que é movimento, né, já que define força? Movimento, digamos, um corpo está em movimento quando a sua posição muda à medida que o tempo passa, né? Então, se minha posição fica assim e o tempo está passando, eu não estou em movimento. Mas se minha posição muda, eu fico mudando de posição à medida que o tempo passa, eu estou no movimento. Isso, claro que depende do referencial. Então, vamos falar logo das leis de Newton, do grande Newton, Sir Isaac Newton. Então, a primeira lei dele é chamada de lei da inércia, ou primeira lei de Newton. Em que a ideia é a seguinte: se a relação das forças que estão sobre um corpo for nula, ou esse corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento retilíneo forma. Só são essas 2 possibilidades. É só isso. Se um corpo tem a força resultante sobre ele 0, isso aí não significa que não esteja agindo sobre o corpo de forças, mas sim que a soma vetorial dessas forças seja nula. Então significa que só tem 2 possibilidades. Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa em linha reta, trajetória retilínea e com velocidade constante. Ou ele está em repouso. Só isso que diz a primeira lei. E a segunda lei é essa equação bonita aqui, né? É bonito ou não, né? Força resultante é igual a dp/dt. Então, isso aqui, na verdade, não será tão importante para nós, né? A forma mais importante será daqui para aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas isso aqui também é uma forma equivalente, né? Força resultante é igual a taxa de variação temporal do momento, né? Estou a falar para complicar. Mas a coisa mais importante para ti, no caso de exame de admissão, né? Será isso aqui. Né? Exatamente. Isso é a segunda lei de Newton, chamado princípio fundamental da dinâmica. E depois temos a terceira lei que fala sobre ação e reação, né? Que muita gente entende mal. A lei de ação e reação está relacionada com força, não coisas assim no cotidiano, né? Tipo ação, reação, tudo que há ação, a reação, não é exatamente isso aí. O contexto é de forças. Se eu exerço a força sobre esse quadro, o quadro exerce também uma força sobre mim. Uma força que tem o mesmo modo, ou seja, a mesma intensidade, mesmo valor e mesma direção, só que sentidos opostos, é exatamente isso. Isso aí você pode relacionar com se você dá a cabeçada de alguém, por exemplo. Você sente dor também, né? Porque o corpo dele também exerceu força sobre ti, certo? Ok, então vamos resolver o exercício
Um ponto material de massa igual a 10 kg desloca-se sobre uma superfície lisa de acordo com a seguinte equação horária. X de t é igual a 5t ao quadrado mais 5t mais 1 no sistema internacional. Qual é em newtons a força resultante que atua sobre ela? Ok, então vamos resolver essa questão. Nos deram a posição do corpo e a massa, nós queremos a força resultante. Então a força resultante que é sobre esse corpo é o produto da massa vezes a aceleração, o modo da força. Né? Então a força resultante é a massa, que é 10, vezes a aceleração. Qual é a aceleração? É só assistir os vídeos aulas sobre cinemática, eu explico que a aceleração deve fazer o produto do valor do coeficiente de t ao quadrado. Então aqui tem 5, o dobro de 5 é 10. Então aqui acaba dando 100. É Newton. Um corpo de massa igual a 3 kg está sob a ação de uma força horizontal constante. Ele desloca-se num plano horizontal sem atrito. A sua velocidade aumenta 2 metros por segundo em 2 segundos. A intensidade da força vale... Pessoal, vamos ver aqui para a próxima questão. Questão número 4 de exame de 2017. Então, nos deram aqui, né, a massa do corpo, temos aqui a variação de velocidade, temos aqui o intervalo de tempo e temos a força resultante, que é a nossa questão. Agora, para fazer esse cálculo aqui da força resultante, né, é só lembrar da equação da segunda lei. Só que para tal eu preciso ter a aceleração. Massa já tem, não é problema, mas a aceleração não tem. Então, a aceleração vamos ter que lembrar da cinemática, que no movimento uniformemente variado, a aceleração é dada por essa equação. É só assistir os vídeos de cinemática, tem no canal. Então, a aceleração é a variação de velocidade, que é 2, aqui, dividido pela variação de tempo, que é 2. E a aceleração acaba dando 1 metro por segundo ao quadrado. Então, daqui, a força resultante é o quê? É a massa do corpo, 3 vezes 1, que é a aceleração que acabamos de calcular, 3 metros. Acabou. Um cavalo puxa uma carroça em movimento. Qual das forças enumeradas a seguir é responsável pelo movimento do cavalo? Alternativa A, a força de atrito entre a carroça e o solo. Alternativa B, a força de tração. Alternativa C, a força que o cavalo exerce sobre o solo. Alternativa D, a força que o solo exerce sobre o cavalo. Alternativa E, a força que a carroça exerce sobre o cavalo. Então, vamos observar muito bem a questão. Aqui diz, um cavalo puxa uma carroça em movimento. Então, o cavalo está puxando uma carroça, dá para enxergar bem. Qual das forças enumeradas a seguir é responsável pelo movimento do cavalo? Certo? Então, o movimento do cavalo é... Qual das forças é responsável pelo movimento do cavalo? A força de atrito entre a carroça e o solo. A linha B, a força de tração. A linha C, a força que o cavalo exerce sobre o solo. A linha D, a força que o solo exerce sobre o cavalo. E a linha E última, a força que a carroça exerce sobre o cavalo. Qual das forças é responsável pelo movimento do cavalo? Então, primeiro deixe saber o seguinte. Um corpo, qualquer corpo na natureza, ele se movimenta graças a forças externas. Tipo, as forças que podem criar um movimento para um corpo devem ser simplesmente as forças externas. As forças externas ao corpo. Para que eu me mova, é necessário que haja força externa agindo sobre mim. Por exemplo, quando eu ando, não é uma força interna que me faz mover, é a força externa. Devido à terceira lei de Newton. Eu, na verdade, empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. É assim como eu ando. E nesse caso aqui do cavalo, a alternativa correta deve ser a alternativa que diz o seguinte. A linha D, a força que o solo exerce sobre o cavalo. É exatamente isso que vai ser responsável pelo movimento do corpo. O solo exerce uma força sobre o cavalo, porque o cavalo exerce uma força sobre o solo para trás, então o solo responde a essa força, empurrando ele para frente. Então, essa força aqui é responsável por ele se mover. Então, a linha D é a certa. Então, se gostou do vídeo, pessoal, deixa teu like e eu estou soltando. Valeu!